Queridos irmãos, queridas irmãs, eu gostaria de pedir para o Padre Sidney dizer como é que foi, quando que começou a se envolver com a pastoral da criança. E depois eu vou pedir também para o Júnior, porque o Júnior, ele vai ser diácono daqui a 15 dias, dia 3 de dezembro. E eu estou querendo, Dona Nair, que ele ajude a senhora na pastoral da criança, como os diáconos também ajudam, como outros padres ajudam. E sobretudo porque ele tem uma ligação com a pastoral da criança, que depois eu quero que ele conte. Mas antes eu quero que o Padre Sidney conte quando é que começou essa história. Bom dia a todos. Dom Reverendíssimo Dom Pedro. Então a pastoral da criança começou meu chamado porque eu trabalhei muito na área da saúde e uma vez padre desejava cuidar da parte de saúde. Padre Deocrécio na época era o assessor da pastoral da saúde. Então Paulo perguntou: preciso de alguém, uma assessoria da pastoral da criança, né? Prontamente abracei essa pastoral. Foi mais ou menos 13 anos de pastoral da criança na assessoria. Conheci pessoalmente a doutora Zilda Arnes, quando ela veio a Mogi das Cruzes. Dom Evaristo, um pouquinho na passagem. Mas eu posso afirmar uma coisa: a pastoral da criança, ela celebra a vida. Isso tem sentido, uma pastoral. Mas não é só uma pastoral. Ela tem uma mística. A mística que leva a pastoral a ser não social, mas evangelizadora. Isso dá sentido a uma pastoral. Por isso que eu abracei essa causa. Porque não é só vida de uma criança. É espírito, é salvação. E agradeço a Deus pelas agentes de pastoral que se dedicam a essa missão. A pastoral só é construída através dos agentes. No dia que não tiver mais agentes, não tem mais pastoral. Vocês estão de parabéns, porque não é a quantidade, mas a qualidade do amor. Bom dia a todos. Então, como Dom Pedro disse, a minha história com a pastoral da criança é desde pequeno. Eu e minha irmã, na época quando éramos ainda bem menorzinho, desde bebê, fomos acompanhados pela pastoral da criança, porque nós éramos muito desnutridos, era magrinho, né? Era bem sequinho, né? E nós, acompanhados pela pastoral da criança, tivemos todo esse acompanhamento, como o Padre Sidney disse, tanto espiritual quanto o social, o realmente para ajudar na nutrição. Porque eu lembro, quando eu era pequeno, que tinha lá no sábado, lá na creche da paróquia, tínhamos que ir lá, adorava sentar na balança, aquela balança, né, que elas faziam lá todo um peso para ficar equilibrando, e a gente tinha que ficar tudo certinho. E aquilo ali foi nos ajudando a mim, a minha irmã, a se desenvolver em questão nutricional, porque nutritiva, porque nós éramos bem mirradinhos, bem magrinhos, e também a evangelização da minha família, porque até então minha mãe, eu e toda a minha família não éramos tão católicos, não eram tão praticantes na igreja. Íamos porque éramos acompanhados pela pastoral da criança, e isso com certeza. E é engraçado que quem conhece minha mãe, Dom Pedro conhece, todo mundo conhece, até minha mãe é magrinha, né? Até minha mãe, ela precisava de um pouquinho de peso. E isso não ajudou só a mim e a minha irmã, também a minha mãe. Então, na verdade, assim, a pastoral da criança ajudava toda a minha casa, a minha família toda, porque a gente precisava, né, desse acompanhamento. E foi desde pequeno, desde criança, até, eu acho que até uns 8 anos, 7 anos, não sei até quantos anos a pastoral da criança acompanhava, porque nós realmente precisávamos dessa atenção da pastoral da criança. E isso, assim, pra gente era uma alegria, né? Porque a gente sabia que ia lá, ia ganhar multimistura, chegava em casa, minha mãe colocava toda a comida, tudo que tinha,
tinha multimistura, tinha lá casca de ovo, tinha todos aqueles ingredientes, aquela ajuda que a pastoral da criança nos ajudava a se desenvolver e também ajudava a minha mãe, a minha família, a mim também a entrar um pouquinho mais na evangelização, na igreja, entender um pouquinho mais de Jesus Cristo, porque até então nós éramos bem desconhecidos de toda a igreja, de toda a pastoral, né? Então esse foi assim a minha proximidade com a pastoral da criança, né? Foi ser acompanhado. E hoje, né, já estou um pouquinho até gordinho demais, né? Porque a pastoral ajudou tanto que agora a gente já está um pouquinho desenvolvido até mais, né? E agradeço a pastoral da criança, porque se não fosse a pastoral da criança, porque a gente era considerado realmente como desnutrido, né? Porque era muito magro. E não que porque não tinha comida, mas precisava desse suporte, dessa ajuda, dessa atenção também que a pastoral oferece e proporciona às crianças, às famílias e às pessoas, né? Então, muito obrigado à pastoral da criança. Eu nem lembro mais quem eram as agentes que cuidavam de mim, nem sei se ainda estão vivas, né? A Helena do Carlinhos era uma, isso, e tantas outras pessoas que me ajudaram, me acompanharam, e hoje podem ver que, né, estou aqui um pouquinho até forte demais, né? Deus abençoe. Bom, tá aí uma prova viva de que a pastoral da criança é a defesa da vida em todos os sentidos, a vida do corpo, a vida da alma, a vida do espírito, a vida que é dom de Deus, que é a mensagem de hoje. O nosso Deus é o Deus da vida. O nosso Deus, disse Jesus, é o Deus dos vivos e não dos mortos. E Jesus falou que nosso Deus é o Deus dos vivos, lembrando de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Moisés. Eles já não tinham morrido? Então Jesus vem lembrar, em Deus todos estão vivos, e em Deus todos estão vivos porque existe a ressurreição. Cristo ressuscitou e nós participaremos da vida. E claro, defender a vida é uma profecia. Nós vimos na primeira leitura do Apocalipse aqueles 2 profetas que foram perseguidos e mortos, mas que ressuscitaram, porque a profecia é o anúncio da vida, é a denúncia de tudo aquilo que tira a vida, que desgasta, que não promove a vida. Então, a vida é dom de Deus, vale a pena primeiro acreditar na vida e depois defender a vida. E o melhor modo de viver, a doutora Zilda ensinou bem isso, Dom Paulo Evaristo, o irmão dela também, e tantos outros profetas da nossa igreja, que o melhor modo e o modo mais pleno de ter a vida é gastar a vida para que outros tenham vida. E isso a doutora Zilda ensinou tanto na pastoral da criança, e não só ensinou, testemunhou, como depois deu a vida. Imagina, tantos lugares que ela andou no tempo, desde que ela fundou a pastoral da criança, tantos lugares no Brasil e neste mundo afora, e exatamente naquele momento, ela estava lá no Haiti, naquele momento em que teve o terremoto. Ela tinha acabado de fazer uma palestra sobre a pastoral da criança, para fundar também lá a pastoral da criança, 2010, janeiro de 2010, e aconteceu aquele terremoto que lhe tirou a vida, mas ela está muito viva com Deus, e ela está muito presente entre nós. É a inspiração para a pastoral da criança. Melhor modo de defender a vida e de viver é dar a sua vida, gastar a sua vida e até perder a sua vida para que outros tenham vida, a começar pelas crianças. Eu tive também
a graça, como o Padre Sidney, que esteve com ela, e tantos, Dona Nair, e tantos daqui que estiveram com ela, eu tive a graça de, como bispo auxiliar lá na região Belém, de recebê-la lá na periferia da Zona Leste, para uma visita que ela fez. Depois também, em 2008, ela foi receber um prêmio nos Estados Unidos, e como eu estava trabalhando mais ligado às pastorais sociais da CNBB, ela me convidou para ir junto com o filho dela, Dr. Nelson, e ela. Nós fomos aos Estados Unidos, que ela foi receber este prêmio. E lá ficamos uma semana juntos, pudemos conversar bastante, e ela já falava em 2008, ela já falava, agora isso mesmo, em 2000, agora estou em dúvida se é 2008 ou se é 2006, acho que é 2006, ela já falava, temos que ir para o Haiti, eu até cheguei a pensar, será que eu não posso ir junto também? Depois, de fato, no começo de 2010, ela foi. Então, de 2006, acabou demorando um pouquinho para ela ir ao Haiti. 2010, de janeiro. E naquele dia era o primeiro dia que eu estava em Franca, porque eu tinha sido nomeado para Franca e fui conhecer essa diocese de Franca. E cheguei lá. No dia 9 e no dia 10 recebi um telefonema do Dr. Nelson, dizendo: aqui é o Dr. Nelson, eu estou lhe telefonando para dizer que a doutora Zilda, minha mãe, faleceu, vítima do terremoto lá no Haiti. Eu levei um susto, depois voltei para cá, para São Paulo, e fui ao funeral dela, no lugar de Dom Paulo, porque Dom Paulo já estava velhinho e muito emocionado também com a morte da irmã, não teve condições de ir, pediu para que eu fosse, e eu fui representá-lo no funeral em 2010. Em 2020, eu participei também, tem gente aqui que participou, dos 10 anos de falecimento. Teve uma grande celebração lá em Curitiba, dos 10 anos de falecimento, eu pude participar também. Mas uma outra coisa que para mim também foi muito marcante, olha aqui, nós estamos na véspera do Cristo Rei. Há 10 anos, na véspera do Cristo Rei, num sábado como hoje, eu tomei posse. Tem gente aqui que se lembra também, lá no Náutico, eu tomei posse aqui na véspera do Cristo Rei. E no dia seguinte, a primeira missa que eu celebrei aqui na catedral, de manhã, como bispo diocesano de Mogi, já tinha celebrado outras antes da posse, mas a primeira depois da posse foi exatamente uma missa como essa, da pastoral da criança. E com alegria, todos esses anos eu pude celebrar, e agora eu, celebrando 10 anos da minha posse, celebro mais uma vez com a pastoral da criança. Bem, que não é fácil, por diversos motivos. Um dos motivos foi a pandemia, claro, a pandemia atrapalhou muito, né? Como visitar? Não podia entrar nas casas. Eu sei que as líderes chegavam até a porta, até o portão, faziam o que era possível. Mas também porque as novas gerações de cristãos, mulheres, homens, seminaristas, padres, por isso que é importante o testemunho do Júnior, o testemunho do Padre Sidney, presença dos nossos diáconos, Padre Marcelo que está chegando, porque as novas gerações não conhecem tanto essa beleza que é essa história linda da pastoral da criança. Muitos nem conheceram também, nem sabem da doutora Zilda, de Dom Paulo Evaristo,
Então são coisas que nós vivemos, mas que para as novas gerações a gente tem que contar. Já não é coisa que eles viveram, é coisa que a gente conta, já faz parte da história. Então, claro, tudo isso vai também dificultando, mas vocês estão aqui. E esta presença que é aqui, e que não é só aqui, porque está tudo sendo transmitido, e depois também tudo é divulgado, para dizer, a pastoral da criança é um grande serviço de caridade da igreja e uma grande contribuição para a sociedade no Brasil e nos países onde a pastoral está presente. Se o Brasil conseguiu nestas últimas 2 décadas diminuir a mortalidade infantil, foi em grande parte e em primeiro lugar, eu diria, em primeiro lugar, graças à pastoral da criança. Portanto, é uma missão profética que nós temos que continuar, porque nós acreditamos. Os saduceus não acreditaram e por isso foram lá provocar Jesus, mas nós acreditamos nisso que Jesus disse. O nosso Deus não é o Deus dos mortos, mas o nosso Deus é o Deus dos vivos. O nosso Deus é o Deus da vida. E ninguém se manifesta mais a vida do que vê-la desabrochar na vida de uma criança. Uma criança saudável reflete a beleza, a bondade e o amor de Deus. E uma criança desnutrida requer o nosso cuidado, e quando a gente vê aquela criança desnutrida e melhorando, e sorrindo, e recobrando as forças e alegria, percebemos aí a presença do Deus da vida, a vida que é o maior dom de Deus. Não podia deixar de lembrar a frase da Bíblia que inspirou a doutora Zilda: dai-lhes vós mesmos de comer. Foi essa frase. Quando Jesus multiplicou os pães, quando ele ia multiplicar os pães, e os apóstolos perguntaram, mas nós não temos pão, não temos dinheiro, como é que faz? Dai-lhes vós mesmos de comer. Como quem diz, se virem. Nós não temos dinheiro, nós não temos pão, nós não temos líderes, nós não temos quem continua, se virem. No fundo é isso que Jesus está dizendo. Dai-lhes vós mesmos de comer. Foi essa frase do Evangelho que inspirou a doutora Zilda a fundar a pastoral da criança. E olha que interessante, esta frase vai ser para o ano que vem o lema da campanha da fraternidade, que é a campanha da fraternidade de 2023, que já está chegando, a fraternidade e a fome. E o lema, dai-lhes vós mesmos de comer. Na verdade não é fraternidade e fome, esse é o título, mas a verdade é fraternidade e superação da fome. A fome que já tinha sido superada no Brasil há umas décadas atrás, agora que voltou, mas que tem que ser superado de novo. E está aí a campanha da fraternidade com esse mesmo lema da fundação da pastoral da criança: dai-lhes vós mesmos de comer. Amém.